eu sou a professora Lídia Oliveira, do canal Matemática Especial. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos para o PAS. Recebi uma mensagem de um aluno me pedindo: professora, grava vídeo do PAS, ajuda a gente foi para o primeiro ano, no meio de uma pandemia, estamos tendo muita dificuldade e eu queria muito fazer o PAS. Então eu vou iniciar hoje com o estudo dos triângulos, essa série de vídeos. Mas professora, estudo dos triângulos? Sim, estudo dos triângulos, porque o estudo dos triângulos é a base da trigonometria, que é o assunto que mais cai na prova do PAS. Então, nós vamos iniciar estudando os triângulos e depois dar continuidade à trigonometria, além dos outros conteúdos que também são cobrados no PAS, eu vou trazer para vocês. Em especial, os alunos do PAS 1. Não deixe de assistir o vídeo até o final. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Antes de iniciar a aula, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum desses vídeos. Ainda dá tempo. A prova do PAS esse ano está programada para março, mas ainda não está marcada a data. Então aproveita, vamos estudar, vamos tirar de letra essa prova? Antes de iniciarmos o estudo da trigonometria, é importante conhecermos os tipos de triângulo. A UNB, ela adora colocar questões de triângulo nas provas. E muitas vezes nós não conseguimos resolver aquela questão simplesmente porque a gente não conhece as características daqueles triângulos. Se conhecêssemos essas características, se tornaria bem mais simples. A primeira coisa, os triângulos eles têm dois tipos de classificação. Um que é pelo tamanho dos lados e outro que é pela medida dos ângulos. Pelo tamanho dos lados, nós temos o triângulo equilátero. O próprio nome diz equi, vem de igual, e látero, lado. Então, significa o quê? Que é um triângulo em que os três lados são iguais. Se um lado é de 20, o outro também mede 20, o outro também mede 20. O outro tipo é o isósceles. O isósceles, ele é aquele que ele tem dois lados iguais e um lado diferente. Olha só, esses tracinhos, eles indicam o tamanho. Ou seja, este daqui é igual a este daqui. Então, esse aqui tem dois lados iguais e um lado diferente. Então, ele é chamado de isósceles. E o escaleno, e o próprio nome diz, se você procurar o significado de escaleno, significa desigual. Ou seja, ele é um triângulo que tem os três lados diferentes. Então, nós temos equilátero, três lados iguais, isósceles, dois lados iguais, e escalenos, três lados diferentes. Esse é o primeiro passo. O segundo passo do estudo dos triângulos, que é extremamente importante a gente saber, é como se classificam os ângulos. Mas para estudar a classificação dos ângulos, primeiro eu tenho que saber a soma dos ângulos de um triângulo. Antes de falar disso, vamos pegar aqui um triângulo. Eu tenho um triângulo aqui. O que é um ângulo? O ângulo é essa distância entre um lado e outro. Essa distância aqui. Essa distância entre um lado e o outro. Essa distância entre um lado e um outro. Ou seja, se o triângulo tem três lados, ele tem que ter também três ângulos. Então, nós teremos aqui três ângulos. E o triângulo, seja qual for o tipo dele, seja equilátero, seja isósceles, seja escaleno, a soma dos seus ângulos, ela sempre será 180. Se eu pegar este primeiro ângulo, vou chamar ele de ângulo vermelho, não vou dar nome agora, de ângulo amarelo e ângulo azul, e vamos levar em consideração que seja um triângulo equilátero, os três ângulos têm que somar 180, observe. O vermelho tem que ser mais o amarelo mais o azul tem que ser igual a 180 graus, porque ângulos é expresso em graus. Ou seja, um tem que valer 60, o outro também vai valer 60 e o outro também vai valer 60. Neste caso aqui, são ângulos iguais, preste atenção. Porque em outros casos, nós teremos outras medidas, tá? Isso aqui é só um exemplo. Para a gente entender que a soma dos ângulos sempre tem que ser 180, não pode passar de 180.
Agora que nós já sabemos a soma dos ângulos de um triângulo, nós vamos agora classificá-los com base no tamanho dos seus ângulos. O primeiro que nós vamos ver, e o mais importante deles, é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é representado por um triângulo que tem esse quadradinho aqui com essa bolinha no meio. Deixa eu colocar aqui a lupa, o laserzinho, para vocês visualizarem melhor. Esse quadradinho com essa bolinha aqui no meio, que representa 90 graus. Significa que a distância daqui até aqui vai ser 90 graus. Então, sempre que você vê o desenho de um triângulo que tenha esse quadradinho, você vai ver e vai saber já de olhar que ele vale 90 graus. E o quadradinho se encaixa perfeitamente. Se você tentar encaixar esse quadradinho em qualquer uma dessas duas pontas aqui, você não vai conseguir. Porque um triângulo, ele nunca tem dois ângulos de 90 graus. Até porque se fosse 2 de 90 graus, 90 mais 90, 180, já daria o valor total. E o outro ângulo? Não tem como ser igual a zero. Então, um triângulo pode ter no máximo um ângulo aqui de 90 graus, que ele forma a quina da parede. Eu costumo brincar que é a quina da parede. Um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro vai fazer uma parede, ele vai medir para fazer a quina ali certinha, com ângulo de 90 graus. Por quê? Porque aí os móveis vão se encaixar, tá? Então, é a quina da parede aqui, ó, quina da parede, 90 graus, tá? Triângulo de 90 graus, o triângulo retângulo, ele recebe esse nome porque se você pegar ou um triângulo ou um quadrado e partir ao meio, dá exatamente um triângulo. Ó, formou dois triângulos, tá vendo? Um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, aí teria dois triângulos retângulos, tá? Por isso ele recebe esse nome. Nós vamos voltar no triângulo retângulo daqui a pouco, mas vamos ver os outros tipos de triângulos. Segundo tipo de triângulo que nós vamos estudar, baseado no tamanho dos ângulos, é o triângulo em que o ângulo dentro dele forma um ângulo agudo. Você vai ver agora por que o triângulo retângulo é o principal. Porque baseado nesses 90 graus é que nós vamos dar um nome aos outros ângulos. Ou seja, o ângulo que tem menos que 90 graus, ou seja, 89 para baixo, ele é chamado de ângulo agudo. Por isso, o triângulo retângulo é o principal, porque ele é a base. E o triângulo que é formado por ângulos agudos, os seus ângulos internos são ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. É um pouquinho difícil, mas você memoriza tranquilamente. Olha lá, eu tenho aqui 60 graus, ângulo agudo, 60 graus, ângulo agudo, 60 graus, ângulo agudo. Esse triângulo que foi formado por ângulos agudos, ele é chamado acutângulo. Os seus três ângulos são ângulos agudos. Se pegarmos esse triângulo, o acutângulo, e encaixarmos um quadrado aqui, você pode ver que nenhum deles se junta às duas laterais do quadrado, tá vendo? Senão seria 90 graus. É até uma forma de você saber se o ângulo é menor ou maior que 90 graus. Encaixa ele dentro do quadrado. Encaixou dentro do quadrado, não conseguiu chegar nos dois lados do quadrado, é porque é ângulo agudo. Ó, não consegui chegar nos lados do quadrado. Ângulo agudo, tá bom? O outro tipo de retângulo, que também é do tamanho do ângulo, e é baseado também no ângulo de 90 graus, é o obtuso. Ângulo obtuso, só que agora são ângulos maiores que 90 graus. E esse triângulo vai ser chamado de obtusângulo. Ângulo obtuso, obtusângulo. Ângulo obtuso, obtusângulo. Lembra que obtuso lembra uma coisa grande, uma coisa maior, tá bom? Olha lá, vamos ver esse desenho. Eu tenho aqui um triângulo em que a distância desses dois ângulos aqui, ó, vai ser maior que 90 graus. Vai ser maior que 90 graus. Pode ser 110 graus,
Não pode ser 180. Por quê? Porque tem que ter a distância desses dois aqui. Consequentemente, se esse aqui é maior que 90, os dois outros vão ter que ser menores que 90, tá bom? Como eu falei para vocês, o triângulo retângulo, ele é o mais importante dos triângulos, tá? Ele é o mais estudado. Ah, os outros não são importantes? Sim, os outros são importantes. Porém, o mais cobrado é o triângulo retângulo, porque ele que é a base para a trigonometria. Todo o estudo da trigonometria, que nós vamos ver no próximo vídeo, iniciar no próximo vídeo o estudo da trigonometria, ele é baseado no triângulo retângulo. Vamos nos lembrar aqui. Nós vimos até agora que o triângulo retângulo, ele tem aqui um ângulozinho de 90 graus. O que acontece? Baseado nesse ângulo de 90 graus, o lado oposto, ou seja, o lado que está do outro lado do ângulo, esse lado aqui, tá? Ele é o maior lado do triângulo. Então, essa é uma característica extremamente importante, que você não pode esquecer. Que o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo retângulo aqui, ele é o maior lado do triângulo. Baseado nisso, nós temos um triângulo retângulo isósceles. Professora, tô ferrado, porque eu não vou conseguir lembrar isso. Vamos com calma. Você já sabe o que é um triângulo retângulo. Então, você tá lá na sua prova, tem uma questão que fala triângulo retângulo, você já sabe o que é. Desenhe o triângulo retângulo lá. Você já sabe que o lado oposto ao triângulo retângulo é o maior lado. Agora, o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que os lados são iguais, não é isso? Então, um triângulo retângulo isósceles significa que os outros dois lados têm o mesmo tamanho. Se aqui tem 3, o outro lado aqui também tem 3. Então, isso é um triângulo retângulo isósceles. Triângulo retângulo, 90 graus. O maior lado é o que está no oposto. De um lado, 3, do outro lado, 3. De um lado, 40, do outro lado, 40. Porque ele é isósceles. Viu como não é difícil? E um triângulo retângulo escaleno. Já sei o que é um triângulo retângulo. Já sei que o meu maior lado é o que está oposto ao meu ângulo. Agora, o triângulo escaleno não é aquele em que os lados são diferentes, então significa que os meus dois lados que sobraram têm tamanhos diferentes. Por exemplo, se aqui mede 3 centímetros, aqui mede 4, visivelmente no desenho nós conseguimos perceber que um lado é maior. Então, assim, é interpretação. Você já conhece os conceitos básicos do triângulo, o que é um triângulo retângulo, o que é um triângulo isósceles e o que é um triângulo escaleno. Você já conhece o que é um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Com esses 5 conceitos, você já matou metade da sua questão que envolve triângulo. Tá? Então, procure alguns exercícios, resolva alguns exercícios sobre tipos de triângulos que vai ajudar você a fixar este conteúdo. E aí, na próxima aula, eu vou trazer o início do estudo da trigonometria. Se você gostou da nossa aula, que agora chegou ao fim, deixa seu like, compartilha o vídeo, divide com os amigos, monta um grupo de estudo para estudar o PAS. E se tiver algum conteúdo em especial que tenha mais dificuldade, traz nos comentários que eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Até a próxima!